É o Rei Dom Sapo, Thales Castanho de Andrade. Capítulo 1. A meia légua do povoado, à margem de um riacho, ficava o sítio campestre, pequenino, mas sempre bem tratado. Dava gosto de vê-lo, de longe ou de perto. À distância parecia um cromo, de perto era um jardim. Quem não conhecesse seu dono, imaginaria logo que o campestre pertencesse a algum homem muito rico e que gastasse sem dó rios de dinheiro para apresentar o sítio por aquela forma. No entanto, era dono dele um casal de velhos lavradores. Ele, o Inhofidelis, estava com os cabelos todos brancos, mas era um homem ainda vigoroso. Amava a terra e sabia tratá-la como ninguém. Amava as plantações e os bons animais, tanto que até parecia compreendê-los. Ela, a Nhã Vicência, tinha como esposo a cabeça alvejando, mas ainda sozinha dava conta dos serviços da casa e do tratamento das criações. Ambos desconheciam a preguiça. Não desperdiçavam o tempo. E como um prêmio dos céus, tudo lhes corria bem. Certa vez, correu de boca em boca por aqueles sítios que a festa de São Sebastião, o padroeiro daquela terra, ia ser, naquele ano, uma coisa nunca vista. Cada um que voltava do povoado trazia mais novidades, que viria de fora uma orquestra para a missa cantada, que viria uma cantora de voz muito melhor que a da Glorinha, que viria uma banda de músicos, fardados como policiais para tocar na procissão e num coreto que seria erguido no Largo da Matriz. E o leilão? E os fogos? Por toda parte faziam-se preparativos. O caso é que chegou depressa o esperado e grande dia. Inhofidelis e Nhã Vicência, cristãos fervorosos como eram, não podiam faltar àquela festa. E não faltaram mesmo. Ao raiar do dia de São Sebastião, entraram no povoado e não perderam nada de toda a festança. De joelhos ouviram a missa inteirinha. Acompanharam a procissão. No leilão, arremataram algumas prendas, ouviram a banda de música e, por fim, deslumbraram-se com os fogos de artifício. Estavam satisfeitos. Trataram, então, de voltar para o sítio e 10 minutos depois, a pé, já iam pela estrada fora do povoado. A noite estava escuríssima. Um ou outro curiango, pousando no meio da estrada, piava esquisitamente. Conversando sobre a festa, o casal talvez procurasse não pensar na distância e na canseira da caminhada. E assim andaram por muito tempo. Arre! Suspirou Nhã Vicência, abrindo a porteira da entrada do campestre. Graças a Deus estamos em casa. É verdade, respondeu Inhofidelis. Não há nada como a casa da gente. E para mim, não há dinheiro que pague esse silêncio e esse sossego. Um cachorro latiu e em seguida ouviu-se distintamente um choro de criança nova. Ué, Vicência, você ouviu? Ouvi sim. Que será isso? Ave Maria, credo. E é em casa, não é, Fidelis? Parece. O casal de velhos apressou o passo, atravessou o pasto e, chegando ao terreiro, parou para escutar melhor. O choro continuava. Ô João! João! Gritou Inhofidelis, chamando o empregado que ficara incumbido de vigiar o sítio. Ninguém respondeu. A casa estava fechada. A escuridão era completa. É preciso deslindar essa história. Já. Algum malvado está brincando comigo. Pegue a caixa de fósforos e tire um palito. Quando eu der sinal, você o risque. Sem medo. Entendeu? Dizendo isso, Inhofidelis arrancou a garrucha da cintura e avançou, devagarinho, pé por pé. O choro continuava, cada vez mais perto, cada vez mais perto. De repente, Inhofidelis tossiu. Era o sinal. Nhã Vicência acendeu o fósforo. A claridade não durou,
mas deu para verem uma criança pretinha, nos trapos, largada na soleira da porta. Risque outro palito. Acenda esse toco de vela. Minha Vicência atendeu ao marido e depois, erguendo o pequeno, principiou a acariciá-lo. Coitado! De certo tem fome. De certo está com frio. De certo sofre alguma dor. Não acha? Sabe o que acho? Acho que é um enjeitado. E agora? Como é? Você tem coragem de criá-lo? Eu? Fidelis? E por que não? Se não criei os nossos filhos, é que Deus achou bom levá-los pequeninos. Pois seja, Vicência. E aqueles 2 santos velhinhos, esquecidos da canseira, ficaram até de madrugada ocupados com o pretinho. No primeiro domingo, na igreja de povoado, fizeram-lhe receber, com as águas do batismo, o nome de Agapito. Capítulo 2. Agapito foi criado como se fora um filho, bem querido. Foi criado assim, mas cresceu um verdadeiro demônio. Possuía má índole, era perverso, parecia não ter coração. Era odiado, rogavam-lhe pragas horríveis. Há de morrer na cadeia, dizia um. Um boi o destripará, dizia outro. Há de acabar a vida na ponta de uma faca, dizia um terceiro. Aos 9 anos de idade, tornara-se o terror da redondeza. Martirizava os animais inofensivos. Cortara as orelhas e o rabo do taperá, um cachorro de estimação, guarda do sítio. Jogara água fervendo no pobre gato, o caruncho, que morreu com o corpo feito uma ferida. Às vezes pegava um frango e arrancava-lhe aos punhados todas as penas. Esvaziava os coxos para ver as criações padecendo sede. Por todos os cantos do sítio, armava esparrelas, arapucas, visgos, alçapões. Não largava do bodoque. Vivia com os bolsos cheios de pelotas que atirava aos cavalos, às vacas, aos porcos. Quando ia à roça, sentia um prazer indizível em pisar, de propósito, nas plantinhas que nasciam. Milho, feijão, arroz. Gostava de malhar as árvores. Agapito era, enfim, ruim como uma peste. O pobre casal de velhos que o criava, com tanto amor, com tanto trabalho, já não sabia o que fazer. Não valiam conselhos, pedidos, reprimendas, castigos, surras. Agapito era verdadeiramente incorrigível. Capítulo 3. Perto do capoeirão, pegado à barroca funda, bem ao meio do campestre, havia um terreno encharcado. Parte era brejo, cheio de taboa florescida, e parte era uma lagoa, onde vicejavam lindos príncipes da água. Pois era aí a capital do 7º reino dos bons animais. Era aí que morava o respeitado el-rei Dom Sapo, governador querido, sábio, valente, justiceiro e piedoso. Gerações e gerações de animais haviam passado, e a morada real continuava ali. É que o lugar não podia ser melhor. Nem Agapito, com todo o seu atrevimento, com toda a sua doidice, se atrevera a transpor a barroca funda. O lugar tinha má fama. Diziam que na lagoa morava um terrível casal de jacarés. Afirmavam que no brecho vivia um temível casal de sucuris. E os jacarés e sucuris de fantasia, como dragões invencíveis com 7 cabeças, guardavam a capital do 7º reino dos bons animais. É o rei Dom Sapo, que subira ao trono já fazia tantos anos, gastava a maior parte do tempo a ensinar o seu povo a ver no homem o Deus dos animais. Ele os faz criar, ele os faz destruir, dizia. E o caso é que ia sendo, indiscutivelmente, o maior e o mais fiel amigo do homem. Os bons animais tinham fé na palavra de el-rei, e por isso tudo faziam em benefício do homem, não o prejudicando, nem o atacando, nem o que lhe fosse útil, mas pelo contrário, dando um combate de morte a todos os animais que eram daninhos. Mas um dia surgiu Agapito. Foi uma reviravolta
os costumes pacíficos daquele reino. Começaram de toda parte a todo instante a surgir bandos de queixosos. As horas que el-rei e seus ministros costumavam destinar às audiências já não bastavam para as encomendas. Chegava a Dona Lagartixa, carregada numa padiola e gemendo. Contava que o menino lhe havia arrancado um pedaço da cauda. Vinha a senhora Tico-Tico, de luto, enxugando os olhos lacrimosos e avermelhados, e descrevia uma triste cena de cortar os corações. O malvado lhe descobrira o ninho, na forquilha alta do cambará, e sem lhe atender aos rogos, esmagara-lhe os queridos filhotes. E era assim um sem número de reclamações. Sabiás, sapos, morcegos, libélulas, anus, mussuranas, corujas, lagartixas, cuiabanas, louva-a-Deus, formavam uma romaria interminável à lagoa da Barroca Funda. Justiça, queremos justiça, reclamavam. Paciência, meu bom povo, dizia el-rei. Tenham paciência. Agapito é homem. Tem raciocínio. Há de compreender que, atacando-nos, faz mal a si próprio e aos seus iguais. E a romaria aumentava. E começou a lavrar um surdo descontentamento contra el-rei. Até os próprios guardas reais encontraram a maldizer da fraqueza do rei, que ele estava caducando, que sacrificava tudo, a felicidade e o sossego do povo, apenas para ser agradável ao homem. Era demais. Afinal, chegou um momento em que se esgotou a paciência da bicharada, que reunida compareceu à frente da toca régia, disposta a tudo, mesmo a depor el-rei. Fizeram-se anunciar e a resposta foi a de que el-rei não podia atendê-los àquela hora, visto achar-se recolhido aos seus aposentos particulares. Os reclamantes se exaltaram, perderam a compostura e, fazendo um tropel danado, invadiram a toca. Mexeram por todos os cantos, procuraram por todos os aposentos. Nada. Dom Sapo havia desaparecido. Covarde, traidor, gritavam. Poltrão, fujão, vociferavam. Com certeza, na toca havia portas subterrâneas e saídas secretas. Os revoltosos saíam para o brejo, num desapontamento enorme, todos desenchabidos e sem saber que resolução tomar. Quando ouviram um ruído na lagoa, donde espirraram água e tijuco a grande altura. Que será? Pensaram assombrados. Uma voz encheu os ares. Eu já te mostro o sapo do inferno. Era Agapito. Os bichos, tremendo, agarraram-se uns aos outros. Nisso, el-rei apareceu. Vestido como um qualquer, vinha suado e coberto de poeira. Coragem, meu povo, coachou ele. Lancei mão de um plano e quis verificar pelos meus próprios olhos toda a razão das queixas apresentadas. Cheguei bem perto do menino que estava adormecido. Eu queria escutar-lhe o peito, a ver se nele havia um coração. Um bruxo acordou e me perseguiu. Oh, meu bom povo! Foi uma fuzilaria de pelotadas. Pulando para a esquerda, saltando para a direita, cá estou. E ele? Ficou para lá da barroca. Tem medo dos jacarés e dos sucuris. E agora? Agora é preciso que abandonemos esse sítio. O 7º reino dos bons animais vai para outra região, para uma região onde o homem seja humano. Muito bem, apoiado. Viva el-rei Dom Sapo! Viva! Capítulo 4. Colibris voaram para todas as direções, levando a boa nova. Dentro de 1 hora, todos os animais sabiam da decisão de el-rei. Enquanto se preparavam para a mudança, uma comissão exploradora, chefiada por mamangavas e composta de 20 casais de João de Barro, os engenheiros do reinado, e 4 dúzias de rãs, doutoras em climatologia, seguiu o rumo dos coqueiros, onde, segundo dizia o sabiá, havia um bom ponto para nele instalarem um 7º reino. Que lufa-lufa! Quanto serviço naquele dia! Mas, à tarde, quando os inambus piaram pelas macegas, chorosamente
voltavam emissários da comissão exploradora com a notícia de que o lugar escolhido era ideal. E à noite, quando o galo do sítio, o topetudo, cucuricou pela primeira vez, os animais do sétimo reino se puseram em marcha, abandonando o campestre, que era um paraíso, sem Agapito, e que havia mudado em inferno com ele. Ao transporem os limites do sítio, choraram muito. Um sapo muito velho, viúvo e sem filho, o Untanhã, deliberou ficar. E não houve quem o convencesse do contrário. Nem que me arrebentem as pelotadas, disse. Quero morrer onde nasci. E regressou sozinho. Capítulo 5. Um mês depois que os bons animais emigraram para os coqueiros, ninguém mais podia gabar o campestre, que foi inteiramente assaltado e invadido pelos bichos ruins e daninhos de toda a espécie. Gafanhotos esfameados pelavam os milharais, os feijoais, os algodoais. Milhões de brocas furavam as canas, furavam as batatas, furavam as frutas. Bandos de mariposas atacaram o colmeal. Um sem número de saúvas, trabalhando dia e noite sem descanso, tudo tosavam. Nuvens de moscas e mosquitos, varejas, bernes, borrachudos e mutucas atacavam as criações. Besouros serrapaus perfuravam as árvores do jardim, as árvores do pomar e as do capoeirão. Caramujos, escorpiões, carrapatos, bichos de pé, pulgas, percevejos, chupanças, piolhos, curuqueires, carunchos, lagartas e toda a espécie de animais nocivos tomou o campestre por conta, inteiramente, para arrasar-lhe tudo o que tivesse de belo e de bom, e assim transformá-lo num deserto. Não o conseguissem logo, e viriam pressurosos os seus aliados, os ratos, as serpentes venenosas, os tatus, os gaviões, e esses terminariam a triste tarefa de destruição. Capítulo 6. Em Ofideles e em Avicência, depois de fazer tudo o que sabiam, lembraram-se do que lhes foi aconselhado para a salvação do campestre. Depois de gastar inutilmente as economias todas com veneno para bichos, depois que fizeram diversas rezas e o benzimento do sítio, acharam que o compadre Salvador, da Volta Grande, é que tinha razão. Ele que falava a verdade. Não restava mais dúvida. O mal atrai o mal. O mal estava atraindo os maus. Agapito era o culpado. Era o único culpado de toda aquela desgraça. Era preciso expulsá-lo. Em Ofideles e em Avicência, combinaram levar o pupilo ao povoado e entregá-lo ao juiz, o curador de órfãos, para que o internasse em algum colégio ou que o mandasse para uma escola correcional. Em Ofideles arriava o corisco para ir falar com o juiz, quando foi procurado por um moço, de boa parecença. Sou o professor Augusto, seu criado. Estou fazendo o recenseamento escolar desta zona. Recenseamento? O senhor não sabe o que é isso? É que o nosso governo mandou saber de casa em casa o nome de todas as crianças de 6 a 12 anos para que elas se matriculem nas escolas. Ah, sim, entendo, respondeu Eofideles, alegrando-se. Ele que até ali andava tão tristonho e carrancudo. É uma coisa boa, continuou sorrindo. Mas aqui perto não sei de nenhuma escola. Como há de ser? Isso é o menos. O governo manda abrir uma, ali na casa da invernada. E se alguém teimar e não quiser pôr os filhos na escola? Terá que pagar multa e poderá mesmo ser levado à polícia. Que pena isso não ter sido há mais tempo, exclamou Eofideles, sacudindo a cabeça. O caso é que, em vez de ir à cidade, respondeu a tudo quanto o recenseador lhe perguntou e fez questão cerrada de que ele não se fosse embora sem tomar café com bolinhos e polvilho. Agora sim, disse a mulher, agora estou com esperanças. Vamos ter mais um pouquinho de paciência com o menino. Acho que a escola vai endireitá-lo, vai corrigi-lo de uma vez.
Algum tempo depois, Nhô Fidélis, ao voltar da roça para o almoço, disse à mulher: aquele professor, aquele do tal recenseamento, não nos enganou. A escola já está aberta. Desde a semana passada. A mestra já veio. O lugar de Agapito ficou guardado. Hoje mesmo ele vai para a escola. Não vou, respondeu o pretinho batendo o pé. Não vou hoje, nem amanhã, nem nunca. Fique quieto, menino, aconselhou Nha Vicência, adoçando a voz. Para que essa teimosia? A escola não é nenhum lugar mau. Já disse que não vou e pronto. Cala a boca, gritou Nhô Fidélis. Não calo, quero ver. Eu já te mostro coisa ruim. Pulou sobre Agapito, prendeu-o entre as pernas, pregou-lhe uma valente surra. Coisa esquisita. Agapito era duro e quase nunca chorava, mas daquela vez desandou num choro sentido e inconsolável. Depois, sem dizer palavra, trocou de roupa, pegou o chapéu novo e se pôs todo encolhido na porta, à espera do tutor. Almoce primeiro, menino. Não, senhora. Almoce. Mas eu não tenho fome, madrinha. Então podemos ir, disse Nhô Fidélis. Os dois saíram calados. Nha Vicência, com os olhos cheios de lágrimas, ficou a olhá-los até que se sumissem na baixada. Depois, ao entrar, sentiu uma verdadeira fé na escola. A mestra e os livros, por força, haviam de fazer o milagre de abrandar o gênio daquele menino mau, mas que era o seu filho adotivo, e por isso um pedaço do seu coração. Capítulo 7. Nha Vicência não errou. A escola fizera o milagre esperado. Não foi um acontecimento repentino, é claro. Custou muito, custou mesmo muito. Agapito teve o tratamento de um doente desenganado. Quanta paciência da professora! Que de artifícios ela precisou lançar mão para curá-lo. Mas cada dia que se passava era uma pequena vitória alcançada sobre os maus hábitos do menino. Por fim, como água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, a brandura é que venceu. Agapito principiou a querer bem os velhinhos que o criavam. Ficou obediente, dócil e delicado. Mas não ficou assim só para com eles. Principiou a ser bom para todos. E a pouco e pouco tornou-se estimado de toda a gente, homens e mulheres, velhos, moços e crianças. Um dia, na aula, Agapito começou a chorar. Que é isso? Perguntou-lhe a professora. Você está doente? Ele se levantou e, num desabafo, contou tudo. É que a senhora explicou uma coisa aí que me abriu os olhos. Eu sou o culpado de o sítio do padrinho estar do jeito que está, praguejado, que descoroçoa a gente. Não entendo. Pois é. A senhora não acabou de dizer que se não fossem os bons animais, os animais úteis, como os passarinhos, os sapos, as lagartixas, os morcegos, as corujas, o homem estaria perdido por não ser capaz de vencer sozinhos os animais ruins? Disse sim, e é verdade. Pois eu sempre fui o maior inimigo desses animais. Nem sei quantos passarinhos eu prendi e matei, de toda maneira. E sapos, e lagartixas, e corujas. Mas de hoje em diante, minha mestra, o que é que você pretende fazer? De hoje em diante, minha mestra, hei de ser amigo desses amigos. Capítulo 8. Na barroca funda, para onde havia voltado, o Utanhã, o sapo viúvo, velho e sem filho, ia vivendo muito bem. Não lhe faltava alimento. Gozava uma saúde de ferro, mas aquela sua solidão ia se tornando inaturável. Principiou a sentir demais a ausência dos patrícios. Uma dolorida tristeza invadiu-lhe o coração. Chegava a sonhar com os velhos companheiros, parentes e amigos. Um dia, mirando-se na água por acaso, viu que estava emagrecendo muito. Isso é saudade, exclamou, e resolveu no mesmo instante dirigir-se aos coqueiros. Que caçoassem dele, não se importaria com isso. O que lhe importava era a matança daquela saudade sem conta. E se eu encontrar com o peste do negrinho, que será de mim? Matutou. Qual o quê?
Não hei de ser tão caipora assim. Até acho que ele já morreu. Nunca mais o vi. De primeiro vivia a gritar e a assobiar por toda parte. Depois, quem não arrisca, não petisca, resmungou, iniciando a jornada. Pula que pula, pula que pula. Já ia longe. Quando levou um susto danado, enxergar o Agapito. Turvou-se-lhe a vista e teve um desmaio. Voltando a si, conheceu que já era tarde para fugir. O pretinho o avistara e encaminhara aos passos em sua direção. E vem pelotadas, pensou então. Que faço? Teve uma ideia salvadora. Fingir-se-ia de morto. Fechou os olhos, ficou parado e endureceu o corpo o mais que pôde. Um sapo por aqui? Há quanto tempo não vejo um sapo? Exclamou Agapito. Ah, coitadinho, está morto. Quem seria o malvado que o matou? Abaixou-se e com delicadeza ergueu o animal. Quando é que eu havia de pensar que este animal é bom? É um dos nossos melhores amigos. O Montanhã ficou tão admirado ao ouvir essas palavras que se esqueceu do papel de morto e abriu a boca. Vive! Que bom! De certo só está machucado. Como hei de fazer para curá-lo? Ah, se a gente o puser na água, com certeza há de sarar. E Agapito carregou o Montanhã com todo o cuidado possível até a primeira água, onde o soltou. Capítulo 9. Nos coqueiros foi um rebuliço quando avistaram o Montanhã. Fizeram-lhe 1000 festas e depois 1000 perguntas. Ele, como um herói, cercado pela multidão, começou a narrar, por miúdo, tudo o que lhe acontecera. Quando acabou de contar, com muitos floreios, o que o pretinho lhe fizera, houve espanto geral. Não podiam acreditar. Era demais. Duvidam? Juro por tudo o que quiserem. Aceito que me enforquem se for mentira. Uma só palavra do que contei. Vamos a El Rei, gritaram todos, e carregaram Montanhã triunfalmente até à frente do palácio. Ele foi logo recebido por Dom Sapo, que o festejou deveras e o ouviu com a máxima atenção. Você nem imagina, meu saudoso e fiel amigo, o peso que acaba de tirar da minha imaginação, confessando o que fez o pretinho, que já é para mim um homem. Eu bem dizia. Saiu a uma das janelas do palácio e pediu voluntários que fossem ao campestre verificar ao certo do procedimento de Agapito. Um canário e um tangará se ofereceram. Ide, ordenou-lhes el rei. Se trouxerdes a negação das notícias dadas pelo senhor Montanhã, ele será enforcado antes da primeira chuva. Se ao contrário trouxerdes a confirmação, ele passará a primeiro conselheiro deste reino. Os voluntários voaram e rápidos desapareceram no horizonte. O dia seguinte foi de ansiedade geral. O Montanhã não tinha arrumação. Arrependia-se amargamente da tacalerice. Quisera fazer um bonito, e o bonito podia custar-lhe a vida. Só à noitinha é que os espiás voltaram. O Montanhã, ao vê-los, respirou. A bicharia encheu as imediações do palácio à espera das notícias. Dom Sapo deu ordens aos voluntários para que contassem em público o sucedido. O tangará foi o primeiro que subiu às tribunas. Minha boa gente, disse ele, elevando a voz. Chegando ao campestre, descobri logo o pretinho. Desenvolvi então toda a minha ciência para tentá-lo. Bem à frente dele, bem junto dele. Lancei e requebrei à vontade, pois cruzou os braços e ficou elevado a espiar-me. Sorria de gosto. Depois, quando abri as asas e voei, suspirando, ele disse, que pena. O canário tomou então a palavra e disse por sua vez, minha boa gente, cantei tudo o que aprendi até hoje. Cantei o que soube e o que pude diante do menino, pois ele me ouviu com um respeito e um enlevo como ninguém me ouviu ainda. Se não me engano, até chorou. Povo do 7º reino, disse ao rei, o senhor Montanhã seja considerado bem-vindo e fique elevado a primeiro conselheiro de estado. Obrigado, disse o Montanhã, achatando-se respeitosamente e beijando as mãos de sua majestade. A bicharia prorrompeu em aplausos frenéticos e pediu em altas vozes
ao primeiro conselheiro o seu primeiro conselho. Obrigado, patrícios meus, falou o Utanhã, com vagar e atitude de gente importante. O meu primeiro conselho é o de que voltemos todos, sem perda de tempo, ao campestre. Repassemos sem demora a terra dos nossos antepassados, a terra dos nossos avós, que é o rei de um sapo, volte à comodidade sem par da barroca funda, a inexpugável lagoa dos príncipes d'água. Capítulo 10. O regresso dos bons animais à barroca funda foi o acontecimento mais célebre durante o feliz e sábio governo de Dom Sapo. Marcou nas páginas da história do Sétimo Reino um capítulo de ouro, capítulo memorável, verdadeira epopeia. É que o campestre se achava em poder dos animais daninhos e foi preciso combatê-los, sitiá-los e bloqueá-los, para que cedessem terreno palmo a palmo. Não fossem a coragem, o valor, a astúcia, o poder, a tenacidade e o heroísmo dos bons animais, e teriam sido vergonhosamente batidos e derrotados. Tal era o número dos inimigos e a resistência terrível que souberam opor. Depois de medonhos e inenarráveis combates, depois de batalhas enormes, os daninhos foram finalmente vencidos. O seu último reduto caiu e os sobreviventes bateram em retirada. Isso foi no dia da flor de lixa, no mês das tempestades, do ano da grande enchente. No Sétimo Reino, esse dia foi considerado de festa. Capítulo 11. A meia légua do povoado, à margem de um riacho, lá continuava o campestre, pequenino, mas muito bem tratado. Como antigamente, dava gosto vê-lo de perto ou de longe. A distância era um cromo, de perto era um jardim. Como antes, quem não conhecesse o seu dono, imaginava logo que o campestre pertencesse a alguma família muito rica, que esbanjasse dinheiro para trazê-lo assim, tratado como um jardim. No entanto, era dono dele o casal de velhinhos, muito velhinhos e arcadinhos, que tinha um filho adotivo, por nome de Agapito, um moço forte e bonito, preto na pele e branco de coração. Ele agora administrava o campestre e se tornara desde muito o amparo daqueles que o ampararam. Não conhecia a preguiça, não desperdiçava o tempo, e como uma bênção dos céus, tudo lhe corria bem. Fim.